Olá, turma, tudo bem? Nesta primeira aula do módulo 4, vamos adotar algumas hipóteses simplificadoras que vão ser o fundamento do que nós chamamos da nossa dinâmica elementar. Quais são os fundamentos e hipóteses que nós vamos adotar agora? Bem, para que a gente possa fazer uma análise muito simplificada do nosso escoamento, vamos adotar as seguintes hipóteses. A primeira delas é que o nosso escoamento vai ser dado em regime permanente, ou seja, neste momento nós não vamos considerar variações no tempo das grandezas medidas do nosso fluido, tudo bem? Vou colocando aqui na lousa para a gente acompanhar. A hipótese de regime permanente, ela implica que não existem variações no tempo. Como a gente está falando de escoamentos, esse tipo de escoamento também é chamado de escoamento estacionário. Então não significa que ele está parado, não é um escoamento parado, ou seja, existe escoamento, existe velocidade, porém essas velocidades não mudam ao longo do tempo. Tudo bem? A consequência matemática disso é dizer que as derivadas temporais de qualquer grandeza do nosso escoamento serão zero. Então as derivadas temporais de qualquer coisa que a gente colocar aqui, do nosso escoamento, elas vão ser zero. Tudo bem? Vou colocar um tzinho minúsculo. Então a derivada temporal é nula. Tudo bem? Uma outra hipótese que eu vou assumir agora, também para facilitar a análise do nosso escoamento, é que o nosso escoamento é de um fluido invíscido, tá bom? Nós não vamos considerar nesse ponto do curso a viscosidade do nosso escoamento. Nossa terceira hipótese será que nossa partícula se desloca sobre uma linha de corrente. Então não vamos ter trocas de massa, e nem velocidades, qualquer tipo de movimento fora dessas linhas de corrente. Como nós já vimos na aula de linha de corrente que está lá no módulo 3, a linha de corrente ela é definida como uma linha para a qual a cada instante essa linha é tangente ao vetor velocidade. Ela é paralela, naquele ponto ao vetor velocidade. Tudo bem? Então, com base nisso, a gente consegue ter como que se dá esse deslocamento, como que se dá esse caminho então, das partículas dentro do plano. Tá bom? Então nós vamos considerar agora, depois vai ficar mais claro nos nossos equacionamentos, que nós estamos nos deslocando sobre uma linha de corrente. Eu vou assumir aqui também nesse ponto, para facilitar a nossa análise, uma quarta hipótese, que é o seguinte: eu vou adotar, nesse momento, que o nosso escoamento ele é incompressível, ou seja, a densidade, a massa específica do nosso fluido, ele não muda ao longo do espaço, ela é constante para toda a região considerada, tudo bem? Então olha só, vamos ter aqui como o nosso escoamento vai ser incompressível, na hipótese que estamos fazendo agora, a nossa densidade ela é constante ao longo de todo o domínio fluido que nós temos. Tudo bem? Vou apagar essas hipóteses aqui, mas registra bem isso aqui com você no caderno, porque essas hipóteses são muito importantes para que a gente possa ter a validade do resultado que nós vamos encontrar. Tudo bem? Vamos seguir em frente? Pessoal, nós acabamos de definir nossas hipóteses simplificadoras, mas para que a gente não se esqueça delas, eu vou colocá-las ali no cantinho para a gente acompanhar elas ao longo aqui do nosso desenvolvimento. A primeira hipótese que eu fiz foi de escoamento estacionário, que também é chamado de regime permanente, no qual não ocorrem variações no tempo das grandezas do nosso escoamento. A segunda hipótese que nós fizemos é que o nosso escoamento será invíscido, ou seja, não existe viscosidade no nosso fluido. A terceira hipótese é que nós estamos andando sobre uma linha de corrente. Por fim, a quarta hipótese que nós definimos agora é que o nosso escoamento vai ser incompressível. Essa hipótese não é fundamental nesse ponto, a gente poderia continuar o desenvolvimento sem essa hipótese,
mas eu já vou colocar ela aqui para simplificar um pouco a nossa análise, tudo bem? Então, por escoamento incompressível, eu assumo que a densidade, no caso a massa específica do fluido, ela não muda em nenhum instante de tempo e em nenhum local do nosso escoamento. Ou seja, eu posso dizer que a densidade ela é constante, ela é um valor fixo. Tá bom? Vamos definir aqui então o nosso espaço. Então, eu tenho aqui o nosso espaço, então nossas coordenadas x, y e z. E eu vou definir nesse nosso espaço a nossa linha de corrente. Bom? Se você está com dúvida em linha de corrente, dá uma olhada lá na aula de linhas de corrente que a gente viu no módulo 3. Eu vou pegar um trechinho da nossa linha de corrente e vou dar um zoom, vamos me aproximar dela. Então eu vou pegar um trechinho por aqui e vou dar um zoom nessa área. Bom, aqui, na nossa linha de corrente, eu defini um pequeno tubinho. Esse meu tubinho eu vou tratá-lo como se fosse uma partícula fluido. Ela não é uma partícula individual, uma molécula só daquele meu fluido, não. Ela vai ser um conjunto de moléculas desse meu fluido que estão se deslocando juntos. A gente pode pensar nessa partícula que nós temos aqui praticamente como se fosse um vagão de trem ou ainda um ônibus, no qual nós temos várias pessoas lá dentro, só que todas elas se comportam como se fizessem parte de um único corpo que está se deslocando. Tudo bem? Vejamos que nós, neste ponto, estamos fazendo uma análise que é lagrangiana. Eu não estou olhando para o ponto no espaço especificamente, apesar de estar usando o conceito de linha de corrente, eu estou olhando uma partícula que se desloca sobre ela. Então eu estou olhando para a partícula. Então nós estamos fazendo uma análise que é basicamente lagrangiana. Tá? Então nós temos aqui essa nossa partícula. Essa nossa partícula ela é infinitesimal e está se deslocando pela linha de corrente. Eu vou desenvolver aqui o seguinte, ó. A nossa linha de corrente nesse ponto, ela tem versor S, que define a direção da linha de corrente, né? E ela também tem uma direção normal a ela, tudo bem? Essa partícula, ela tem massa. A massa dela, como é uma partícula infinitesimal, eu estou considerando dm ali. Essa massa dela vai ser o quê? Vai ser a densidade dela vezes uma quantidade de volume, né? O volume dessa partícula. O volume da minha partícula vai ser considerado como dA. Então eu vou considerar que essa minha partícula tem uma área e ela também tem um comprimento ao longo aqui da nossa linha de corrente, ds. Tudo bem? Então eu vou considerar que o volume dela vai ser dA vezes ds. Essa vai ser a massa da nossa partícula. Então ds então, vai ser o comprimento dela. Vamos fazer uma análise agora dinâmica dela. Então eu vou olhar para a minha partícula e vou aplicar a segunda lei de Newton na direção da linha de corrente. Tudo bem? Então aplicando Então, aplicando a segunda lei de Newton, a partícula na direção da linha de corrente, eu vou deixar claro de novo o seguinte, quando nós falamos de sistemas e falamos de volumes de controle, eu deixei claro lá que a segunda lei de Newton ela é definida para um sistema, e não para o volume de controle. Mas aqui, como nós estamos olhando para essa partícula como se fosse um sistema, eu não estou vendo troca de massa dessa partícula para outra. Eu estou seguindo esse tubinho como se ele fosse um sistema individual. Tá? Então, de novo, é como se eu estivesse fazendo aqui nesse ponto uma abordagem lagrangiana do meu escoamento, considerando esse tubinho uma partícula de massa conhecida e fechada. Então, eu estou vendo como é que ele se desloca ao longo do espaço.
Então eu posso aplicar a lei de Newton da maneira como nós a conhecemos, de uma maneira mais simples. Nós vamos ver no módulo 5 que a segunda lei de Newton, quando aplicada a um volume de controle, ela tem uma formulação um pouco mais elaborada. Mas por hora eu posso sim aplicar, porque de novo eu estou considerando a minha partícula como se ela fosse uma partícula, um sistema fechado que se desloca pela linha de corrente. Né? E também é importante então deixar claro que eu estou andando na linha de corrente, porque eu vou fazer agora o equacionamento dessa partícula ao longo dessa linha de corrente. Então eu vou poder falar que as forças que agem, né, na nossa linha de corrente, eu vou colocar aqui, ao longo da linha de corrente, elas vão ser igual a massa vezes a aceleração aplicada à linha de corrente, tá bom? Qual que vai ser a nossa aceleração ao longo da linha de corrente? Aqui, para não ficar carregando LS, eu vou colocar o seguinte, eu vou, na verdade, escrever essa equação em termos de S, que é a coordenada da minha linha de corrente. Então eu vou falar que as forças, né, aplicadas na direção S vão ser a massa dessa partícula associada a uma aceleração ao longo da direção S também, que é a direção da minha linha de corrente naquele ponto. Tudo bem? Vamos ver como é que a gente vai desenvolver? Aqui, claro, como eu estou falando de uma partícula infinitesimal, permitam-me, eu vou colocar esse diferencial de força, porque eu estou falando de uma força muito pequenininha, e aqui então vai estar associado a um diferencial de massa que nós já conhecemos. Vamos ver como é que ficam essas parcelas aqui? Vamos dar continuidade nisso daqui? Eu vou apagar um pouco a nossa lousa daqui e vamos ver como é que continua o nosso desenvolvimento, ok? Bem, turma, nós tínhamos então a nossa partícula se deslocando aqui ao longo da nossa linha de corrente. Eu tenho a direção da linha de corrente, uma direção normal a ela, tudo bem? E essa nossa partícula tem massa dm, comprimento ds, tudo bem? Ok. Nós havíamos escrito então isso daqui, a equação, a segunda lei de Newton aplicada então para essa partícula fluida ao longo dessa linha de corrente. Vamos avaliar primeiro então quais são as forças que estão agindo na nossa partícula aqui ao longo da nossa linha de corrente, tudo bem? Nós vamos ter o seguinte, aqui nessa face, eu tenho pressão, certo? Essa pressão, e também temos uma área, temos um elemento de área infinitesimal dA, e temos uma pressão que está agindo ali. Essa pressão, ela empurra essa partícula na linha de corrente. Então eu vou ter, ao longo da linha de corrente, uma força que é P vezes dA. Ao mesmo tempo, desse outro lado, eu também vou ter pressão agindo contra o movimento dessa partícula. Só que ali a pressão é diferente. Vejamos que se aqui a pressão, existe uma quantidade de pressão, essa pressão ela muda ao longo da linha de corrente, não tem nenhum motivo para que ela seja constante ao longo da linha de corrente. Então como que eu vou avaliar a pressão nesse ponto? Aqui eu posso falar que a pressão vale a pressão que nós tínhamos antes, mais a variação da pressão ao longo da linha de corrente vezes o quanto eu andei, certo? Então eu posso fazer uma primeira aproximação em série de Taylor aqui, para avaliar que minha pressão, que antes era só P, agora ela vai ser P mais, né, uma variação de pressão ao longo de S vezes esse ds, tá bom? E essa daqui agora é aplicada contra a direção da linha de corrente. Então eu vou colocar aqui menos a pressão, então eu vou colocar um parênteses, mais del P, del S, ds, dA, tudo bem? Opa, apaguei aqui meu H2. Quando nós havíamos considerado justamente aquela hipótese número 2, de escoamento implícito, nós estávamos desprezando então o atrito entre camadas de fluido. Isso significa que eu não tenho forças de camadas adjacentes aqui a esse meu tubinho, essa minha partícula fluida.
As únicas forças que esse tubinho sente são as forças que acontecem na própria direção dela, que são oriundas da pressão. Eu não tenho o arrasto aqui, eu não tenho o cesariamento de partículas vizinhas, justamente porque isso seria consequência da viscosidade do nosso escoamento. Então, as forças que eu botei aqui são essas. Eu tenho mais uma força que eu preciso considerar lá, que é o quê? Que é a força do peso. Então aqui, a gente sempre vai considerar que o peso, no caso, está orientado na direção K para baixo, né? Então, independente da direção da minha linha de corrente, eu vou ter que o peso vai ser, então, dm vezes g, aqui orientado para baixo, K. Tudo bem? Aqui, olha só, nós podemos definir um ângulo θ entre a nossa direção normal e a linha do peso, tá bom? Essa direção vertical, tudo bem? Então, olha só, o que vai nos importar é a direção do que está na linha de corrente, tudo bem? Que no caso vai ser esta decomposição do peso aqui. Então eu posso pensar que vai ser essa decomposição do peso que vai estar agindo nessa direção, tudo bem? E isso aqui vai ser, vou colocar aqui em vermelhinho, dm vezes g, que vai ser o peso vezes o seno desse ângulo. Tudo bem? Então eu vou colocar aqui. E ela também está indo contra nesse meu desenho a linha de corrente, né? Então menos dm vezes g vezes esse seno de θ. Tudo bem? Tudo isso aqui vai ser igual a minha dm, né, que é a minha parcela infinitesimal de massa, vezes a aceleração da minha linha de corrente. Aliás, aqui eu já estou considerando na direção, então não vou nem colocar esse vetor, tá? Eu já vou considerar que eu estou nessa direção. Aliás, aqui também eu já estou considerando que eu estou nessa versor, né? Porque aqui a força vai ser sempre na direção da aceleração. Como eu já estou considerando que eu estou na componente da direção da linha de corrente, nem preciso fazer essa observação aqui vetorial, eu já estou tratando nessa direção, tá bom? Então eu vou ter isso daqui. Muito bem. Se a gente abrir essa nossa equação, eu vou ter P vezes dA. Aqui eu vou ter menos P vezes dA, então menos P vezes dA. Tudo bem? Então eu vou ter esse termo daqui, esse termo daqui. Aí eu vou ter menos ΔP ΔS vezes ds dA menos dmg. Só que quem é esse seno? Tudo bem? Quem que é esse seno que nós estamos considerando? Nós podemos pensar o seguinte. Aqui esse seno que está aqui, ele é o mesmo seno que estaria aqui embaixo, se a gente fizesse a decomposição. Tudo bem? Olha só. Por que eu estou falando isso? Se a gente fizer então aqui ó, a direção vertical, né? Aqui a direção S e aqui a direção normal, esse ângulo θ que está aqui é o mesmo ângulo θ que estaria aqui. Tudo bem? Como aqui vale 90 graus, né? E aqui também vale 90 graus, esses dois ângulos são o mesmo, porque essa complementação daqui, né? Aqui tudo, esse ângulo daqui vale 90 menos θ, né? Então, como tudo aqui vale 90 graus, esse ângulo vale θ. Tudo bem? Então esse θ que eu defini aqui é o mesmo ângulo θ que eu estou fazendo nessa decomposição. Retomando, aqui eu vou ter essa partícula ds, que é essa hipotenusa do meu deslocamento, só que agora eu estou considerando então, deixa eu fazer aqui de novo, ó. dz como uma variação de deslocamento vertical. Então eu posso escrever que seno de θ vai ser dz
ds, tá bom? Essa relação em como que a posição, a coordenada z está variando ao longo da direção da minha linha de corrente. Então aqui onde tem esse seno, eu vou colocar dz ds, tudo bem? Então tudo isso aqui que está aqui tem que ser igual a dm vezes as. Aqui nós já vemos que eu vou conseguir simplificar essa parcela da pressão, tudo bem? E então a gente sobra com esta quantidade aqui. Ok? Vou dar uma apagada na lousa e vamos continuar com esse desenvolvimento. Pronto, turma. Olha só, agora o que a gente precisa fazer é avaliar como que se dá a minha aceleração ao longo da linha de corrente, tá bom? Vamos verificar como é que a gente faz isso. Nós vimos que a aceleração, ela é a derivada da velocidade no tempo. Só que nesse caso, nós temos que a velocidade, ela depende do tempo e também da própria linha de corrente, né? Então vamos ter dt de a velocidade que varia ao longo de s e de t também, tudo bem? Vamos dar uma olhada aqui, olha só, em quem que é o diferencial da nossa velocidade. Se a nossa velocidade ela varia em s e varia em t, o diferencial da nossa velocidade ele vai ser dv del t dt mais del v del s ds também, tá bom? Porque eu estou considerando que a nossa velocidade varia ao longo da posição, ao longo da linha de corrente, a nossa velocidade varia também. Se aqui nós consideramos então que eu estou fazendo dv dt, vou colocar aqui um dt, eu vou ter o quê? Esse dt vai dar 1, e aqui ds dt é como que a minha partícula está andando ao longo da linha de corrente ao longo do tempo. Então isso daqui, ds dt, vai dar a própria quantidade v, tá bom? Que é a velocidade que está sendo desenvolvida ali na própria direção da linha de corrente. Então a minha aceleração, né, ao longo da linha de corrente, ela vai ser dada por essa quantidade dv del v del t, mais aqui eu tenho v vezes del v del s. Tudo bem? Só que olha só, turma, nós não fizemos a hipótese de que as quantidades não variam no tempo, porque nós estamos assumindo escoamento estacionário. Então essa parcela daqui, ela vai valer zero, tá bom? Vamos ter então que para o nosso desenvolvimento, assumindo escoamento estacionário e que a partícula está se deslocando ao longo da linha de corrente, a aceleração que essa partícula vai ter vai valer v del v del s. Tá bom? Ficou claro? E essa quantidade que nós vamos substituir aqui. Aqui, olha só, eu tenho essas duas quantidades que são negativas e aquela quantidade que está do outro lado. Então eu vou fazer o seguinte, vou pegar essas duas quantidades negativas, jogar todo mundo para o lado direito e aí vai ficar a equação inteira positiva, tá bom? Então vamos lá. Considerando que eu já passei isso aqui para o lado direito, os sinais inverteram, eu vou ter então, essas duas parcelas vão vir para cá e tudo isso aqui vai ter que ser igual a zero, tá bom? Então olha só, nós vamos ter. Outra coisa que eu posso observar aqui também é o seguinte, aqui eu tenho dsdA, só que dsdA é o que nós já havíamos visto, a definição do volume infinitesimal. Então isso aqui é o nosso dV. Ao mesmo tempo, nós temos que esse dm, ele vale ρ dV. E a mesma coisa aqui. Então eu tenho ρ dV. Tudo bem? Então como é que isso daqui vai ficar? Nós vamos ter del P del S dρ mais ρ vezes g vezes dv dz ds mais
V, del V, del S. E tudo isso daqui igual a zero. Então aqui eu vou colocar del V, né? Aqui como é uma derivada del V, del S. Tudo bem? A gente pode notar, e aqui claro eu tenho esse termo daqui. Não posso esquecer de colocar a massa também, né? Que é ρ dV. Então tudo isso aqui tem que ser igual a zero. Podemos notar que eu tenho dV, dV e dV também nessa quantidade. Então a gente pode, né, tirar esses dVs da nossa análise, porque eles estão em todos os pontos. O que vai sobrar para a gente nesse ponto é o seguinte. Esse del P del S mais ρ G del Z del S mais ρ vezes V del V del S, que tem que ser igual a zero. Tudo bem? E aí está chegando a algum resultado. O que nós estamos vendo aqui é o seguinte: estas variações ao longo de S, né, todas elas têm que dar zero. Então eu vou ter uma aqui, eu estou montando uma equação que tem que ser constante ao longo da linha de corrente, porque afinal de contas a derivada ao longo da linha de corrente, né, vai dar zero. Vamos verificar o seguinte. Olha só, turma, vamos verificar o seguinte. Aqui embaixo eu escrevi essa parcela V vezes del V del S. Mas o que será que significa essa quantidade? Essa quantidade aqui a gente pode pensar ela como a consequência de uma regra da cadeia que foi aplicada. Olha só, vamos fazer a seguinte conta. Vamos aplicar a derivada, né, parcial em S em V quadrado. Se a gente faz isso daqui, vai ficar, aplicando na regra da cadeia, eu vou tombar esse 2, então vai ficar 2 sobre 2, vezes a derivada da função original V, e aí agora eu vou aplicar a derivada nela, del V del S. Então vai ficar V del V del S, que é o que nós tínhamos original. Então, olha só, eu posso substituir este termo de V vezes del V del S por quem? Por meio de del del S de V quadrado, tudo bem? E é isso que nós vamos fazer aqui, tá bom? Então, este termo daqui, eu vou aplicar e vou escrever que isso daqui vale vou falar que isso aqui vale del del S de meio de V quadrado, que é o que nós vamos ter aqui. Esse meio pode entrar dentro da nossa derivada. Aqui, turma, nós chegamos numa equação diferencial, então a derivada é parcial na direção S dessa quantidade. Se a gente quer avaliar, então, quanto que vale, de fato, as nossas propriedades, a gente pode integrar isso daqui em S, né? E aí a gente vai obter o quê? Quando a gente integrar isso aqui em S, essa integral da pressão, então a gente vai ter essa integral então, da pressão ao longo de S, a gente vai ter pressão mais ρ, G, essa integral também vai dar Z, mais, aqui eu vou ter ρ vezes essa integral, quando integrar isso aqui em S também, a gente vai ter meio de ρ V quadrado. E essa integral também dá a quantidade de zero, né? No caso, quando a gente fizer essa integral, significa que isso aqui vai dar uma constante. Tudo bem? Essa daqui é a equação de Bernoulli. Essa é a famosa equação de Bernoulli.
Tudo bem? Bem, nós desenvolvemos bastante desse desenvolvimento aqui nessa aula e a gente vai ver várias consequências dessa equação ao longo do nosso módulo. Tudo bem? Espero que tenha ficado claro essa apresentação. Existem outras maneiras de a gente conseguir definir também e chegar nesse mesmo resultado, tá bom? E vamos partir para as próximas aulas então para que isso tudo possa sedimentar. Tudo bem? Vejo vocês lá.